Olá, seja muito bem-vindo a mais um Atual Talks, direto aqui dos estúdios da RS Play TV, canal 524 da Claro TV. Bom, você que está nos assistindo aí no YouTube, já aproveita e marca lá o sininho, né, para receber os nossos vídeos aqui no canal da Jovem Pan Porto Alegre e já curte também nosso vídeo. Ou ao longo do vídeo, né, assista um pouco e depois já curta nosso vídeo para ele chegar a mais pessoas. E esse Atual Talks, como sempre, né, é um alimento de atualidade semanal, é um alimento de notícias, de informações, de pessoas interessantes e principalmente de amor pelo que se faz. E o nosso convidado hoje, com certeza, tem muito amor pelo que ele faz, né? José Cláudio Sico, engenheiro formado, engenheiro elétrico, né? Formado pela PUC, com várias especializações em transporte urbano, né? Em transporte ferroviário. E a gente vai falar muito sobre o Sico e sobre o trabalho dele, a experiência dele, e também sobre uma conquista agora que ele teve, né? Há pouco tempo, que foi eleito aí como conselheiro federal de engenharia, né, do Confea, nosso representante aqui. Sico, muito bem-vindo e estamos felizes aqui de tu estar aqui com a gente, trazer aí toda a tua história e tua experiência. Obrigado pelo convite, Thiago. É muito importante também aproveitar esse espaço para divulgar um pouco a engenharia desse estado, desse Brasil e também na minha área de trabalho, que é uma área de transporte público muito carente nessas regiões metropolitanas. Bom, Sico, a gente começa aqui pelo começo, né? Geralmente, né? Um bate-papo que a gente tem bem tranquilo, bem, né? Assim, de uma forma bem harmônica. Então, eu quero te perguntar, como é que começou, assim, essa tua paixão pela engenharia, pelos números, pelos dados, né? Que é uma profissão tão importante nos dias de hoje e sempre foi muito importante, né? A engenharia, ela inicia no teu colegial, né? Começa a estudar física, matemática, química. A física é uma coisa assim que estuda os fenômenos da natureza, entender, quantificar. Aí tu vê que a tua área que te mexe é as áreas de entender os fenômenos da natureza e fazer coisas novas com isso. Isso me levou certamente para o caminho da engenharia. Não tinha outro caminho. Eu vejo que isso hoje é uma grande dificuldade, porque o pessoal, não sei por que, tem medo de matemática e física, mas é umas cadeiras que depois que tu consegue entender, tu fica fascinado. Pois é, a engenharia é muito importante na nossa vida e sempre foi muito importante, né, Cico? Acho que as pessoas às vezes não conseguem se dar conta do quanto é importante a engenharia desde os primórdios, né? Sim, hoje o que se consegue através da engenharia é algo impressionante. Esse estúdio que vocês estão aqui é por engenharia, né? Uhum. Tu vê no transporte público não poluente em quase todos os estados agora sendo incentivados. Aí tu vê hospitais, cirurgias à distância, coisas que não imagináveis na época, uns 20, 30 anos atrás. Uhum. Então não muito longe, então o salto está sendo muito grande. Então, né, trabalho de pesquisa e engenharia caminhando junto pode resolver os problemas dessas grandes metrópoles e muito na área de saúde também. E se ampliou muito a gama de especialidades da engenharia, né? O que antigamente a gente tinha ali como engenharia civil e engenharia elétrica, hoje existe uma gama muito maior, né? Sim, em todas as áreas, né? Hoje tu faz a engenharia, por exemplo, na minha especialidade, engenheiro eletricista, a gente trabalha com potências, trabalha com telecomunicações, trabalha com controle de tráfego, com segurança de vias, segurança de trens, transporte de energia, armazenamento de energia, de tudo. Então, as grandes obras no mundo hoje, tipo Itaipu e outros, são todas voltadas para a área de engenharia que estão tentando manter esse planeta um pouquinho sustentável, né? Mas, Cico, quero entender, assim, né, melhor, deixa eu botar o microfone um pouquinho mais para cá aqui para ficar melhor para tu falar. Eu quero entender onde é que tu cresceu, né? De onde é que tu vens, assim, conta um pouco para nós da tua história, que eu acho que é bem importante a gente contextualizar e saber quem é o Cico antes de ser engenheiro, né? O Cico veio do interior do estado, uma fronteira com o Uruguai, né? Minha descendência é basca. Tinha uns avós meus que já eram um pouco engenheiros.
Na região que eu morei, ali, Jaguarão, eles conseguiram, na época, trazer fogão a gás, veículos, ter revendedora de veículos de gás, que antigamente não tinha, eletricidade à base de bateria. Isso foi um legado que a família Sico trouxe para a cidade. E, a partir disso, convivendo em oficinas, tu vai gostando, né? Então, essa de fazer brinquedos em madeira, esculpir, a gente sempre fez isso. Então, foi sempre me levando para esses caminhos, fazendo estradas para os carrinhos funcionarem. Então, isso foi me impulsionando. Aí, quando eu cheguei na maturidade, na hora de escolher, eu não tinha nenhuma dúvida do que eu queria. Aí, quando vim a Porto Alegre, até vim para jogar futebol, no fim desisti do futebol e fui estudar. Primeiro o primeiro emprego, depois quase formados, foi na empresa de trens urbanos de Porto Alegre. Aí comecei como operador de trens, aí passei para o centro de controle para controlar a energia e fluxo dos trens e fluxo de passageiros. Aí depois fiz o concurso para engenheiro, eu estava me formando na época, passei, estou até hoje. Hoje trabalhei em todas as áreas da Transurb. É um conhecedor da Transurb, da engenharia do Rio Grande do Sul, mas depois nós vamos falar mais sobre a Transurb. Eu sei que o Sico tem várias histórias aí diferentes sobre a Transurb, mas o que eu tenho visto aqui, né, a gente já está no nosso 12º, se não me engano, episódio, né, todas as pessoas que eu entrevisto, é que geralmente o caminho de carreira e o caminho profissional tem sempre uma relação com a infância, né? Parece que às vezes até pode ser um pouco maquiada, mas tem alguma coisa a ver ali, né, com o que se gostava de fazer quando criança. Claro que lá, quando tu fazia isso, tu não tinha noção, né? Mas hoje tu tem uma noção bem clara disso. Na infância, a gente prepara a vida profissional, na realidade, né? Uhum. Tu vê o que tu gosta, tu vê que tu mexe, desmanchar os brinquedos e montar tudo de novo, bicicleta, desmanchar toda a bicicleta, montá-la toda de novo, era uma coisa normal do dia a dia. Que legal, que legal. E isso, claro, né? Depois a gente vai levando para a vida essas paixões todas. Mas, Sico, falando um pouco agora, né, mais recentemente, eu acho que é interessante a gente trazer, tu passou por uma campanha, tu já foste aí membro, vice-presidente do CREA, né? Agora é fiscal licenciado também do CREA, já foi vice-presidente do SENGE, né, RS, enfim, já tem uma atuação muito forte há muito tempo na área de defesa dos engenheiros aqui do Rio Grande do Sul. E como é que é para ti hoje aí ter sido eleito agora, né, conselheiro federal, né, no CONFER? Agora, eu sempre tive nessa parte classista, né, então, quando os primeiros movimentos classistas dentro da empresa, a gente iniciou, que era para manter o emprego dos engenheiros que estavam sempre saindo da empresa. Aí eu vi que o salário fora da empresa eram muito maiores que o que praticava no governo federal. Então fizemos um movimento para o pessoal ter o seu salário mínimo profissional atendido, e com isso nós tínhamos mais ou menos 12, 13 engenheiros, e com o nosso quadro precisava quase 60. E nós contratávamos, ficava 2 anos lá, o pessoal ia embora. Aí, difícil, né? Com esse movimento, hoje nós estamos com 50 engenheiros, mais ou menos, atuando. Que legal. Isso, começou aí, então, esse teu envolvimento? Sim, começou aí na parte classista aí. Aí passei para o conselho de engenharia, né? Foi para participar das câmaras de engenharia elétrica. Aí fui vice-presidente, fui presidente interino, responsável por toda a fiscalização do Estado, e aí na fiscalização profissional é baseada não deixar o leigo trabalhar e proteger a sociedade, né, de qualquer acidente, e esse tipo de coisa só se protege com a engenharia em si, né? Contratar o profissional certo, para a atividade certa, correta. Então aí começou minhas lutas. Então aí participei como vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros. Atuamos bastante na defesa do emprego, do engenheiro, condições de trabalho, nas concessionárias de energia, de água, na Corsã, CS, o gás. Então, foi um trabalho bem, bem legal e gratificante, porque tem um retorno assim, maravilhoso. Tu vê
o respeito à engenharia, para mim, é uma parte muito importante das entidades públicas. Bom, e o retorno para ti pessoalmente veio agora, né? Com essa eleição, né? Nessa eleição foi muito importante, porque a gente conseguiu resgatar coisas que a gente nem lembrava mais, né? Tem colegas meus de 40 anos atrás de faculdade, juntou todo mundo, então foi um trabalho de equipe bem bonito, onde os amigos todos apareceram e nos deram uma força, um apoio muito grande e nos incentivaram a ter essa votação que para nós foi muito importante e bastante grande. E também, depois eleição, a gente já sabia, né? A responsabilidade é enorme. Então, a gente vai tratar de todas as engenharias do Rio Grande do Sul, mas também de todo o Brasil, né? Uhum. Como é que funciona o trabalho do Confea e o trabalho do conselheiro, para quem não conhece, assim, para quem não é da área? O trabalho do Confea, na realidade, ele discute todos os assuntos da engenharia do Brasil inteiro, os grandes programas de engenharia e os problemas também. Todos os assuntos que não são resolvidos nos regionais de todo o Brasil e todos os estados vão para Brasília para o Confea resolver. Então lá, na realidade, os problemas são bem mais sérios e bem mais difíceis de ser resolvidos do que no nosso regional, né? O que o regional não consegue resolver, manda para a gente lá, lá tem que ter uma solução. Então tem muito disso, tem bastante também análise de currículos de estrangeiros indo para o Brasil, então tudo é feito lá. Hoje tem um pedido de reciprocidade, né, entre o país que manda os engenheiros trabalharem no Brasil, o Brasil também tem condições de mandar os engenheiros trabalharem lá. Uhum. Então está tendo um princípio de reciprocidade nesse sistema. Mas é um cuidado muito grande que a gente tem que ter, né? Porque o Brasil, no fundo, se nós continuar crescendo na área de energia e de sustentabilidade das grandes capitais, em seguidinha nós vamos ter problema de falta de técnicos para essas áreas. Pois então, isso é algo que muito provavelmente tu deve defender lá e fazer com que algo seja feito para que isso não aconteça. Ah, sim, né? Isso faz parte da nossa bandeira de luta lá e principalmente qualificar os engenheiros, tá? Incentivar o pessoal a tirar a engenharia, que hoje a engenharia, se tu for ver, ela tem uma perda muito grande na base já na faculdade. Antigamente tu ia fazer engenharia, tinha um vestibular que era quase 15, 20 por vaga. Uhum. Hoje acho que deve estar 1 por 1. Sim. Então, eu me lembro que os pais geralmente chegavam para os filhos e diziam, não, ó, tu tem que ser engenheiro, médico ou advogado, né? E às vezes engenheiro era melhor que advogado, né? Então era engenharia ou medicina. Era um dos dois que realmente, assim, que todos nós valorizávamos mais. Mas hoje, com, né, a diversidade de profissões, foi diminuindo, então. Foi diminuindo e também se sentiu muito na enchente aqui que teve no nosso estado. Os projetos de engenharia que as prefeituras foram demandadas, praticamente quase nenhuma conseguiu gastar as verbas ou comprometer as verbas por falta de projeto. Mas não é falta de projeto, é falta de um quadro de engenharia competente nas suas bases, ter contratado esse pessoal antes. Vou dar o exemplo da minha empresa. A minha empresa, como a gente comentou antes, por já ter tido um trabalho bastante forte na área de engenharia para manter os engenheiros, toda a verba que veio para a reestruturação da empresa ela foi comprometida em 6 meses, com projetos próprios. Nenhum projeto veio de fora da Transurb. Então, o corpo técnico se fez sentir, o que não se fez sentir nas grandes cidades do nosso estado. Tu vê Canoas, Porto Alegre, todas elas, por exemplo, São Leopoldo, Novo Hamburgo, ainda tem verbas não comprometidas do programa de enchentes. Isso é dito pelo governador, dito pelo pessoal que trabalha com a parte hidroviária, que não tem como executar as verbas, se não comprometer, vão ter que devolver. O nosso não, o nosso comprometemos toda a verba, ainda ficou faltando, com os projetos prontos para ser executados assim que liberarem as verbas. Pois é, tu falando, né, e trazendo para nós, né, toda essa questão que envolve aí poucos contratados, né, engenheiros,
a gente começa a enxergar isso com outros olhos, né? Não é só uma questão classista, é uma questão que se torna social, inclusive, né? Porque se tu não está conseguindo entregar para a população o que a população precisa ou reconstruir o Estado porque não tem engenheiros suficientes, não é só uma questão do CONFEA, do CREA, não, né? É uma questão de toda a sociedade. Toda a sociedade, e isso afeta a parte alimentar, né? Na agronomia também tem grande deficiência. Eu vejo os pedidos seguidos da Emater para dar atendimento no interior do estado e faltam os seus técnicos. É umas coisas assim que o governo vai ter que pensar muito seriamente para atender suas demandas com qualificação, com seriedade, investir muito nisso. Mas isto eu acho também tem a ver com o ensino fundamental. Tirar esse mito que a engenharia, que a matemática, a física, a química atrapalha, que tem que passar as meninas de qualquer jeito. Não, tem que ensinar de verdade. Uhum. Então, o ensino é uma coisa muito importante. E quanto mais tu ensina, mais a pessoa gosta de estudar e se sente à vontade. É verdade. E se sente sem medo de enfrentar os problemas. Eu me lembro quando era estagiário da concessionária de energia, tinha um engenheiro lá que disse, não, vocês estão fazendo engenharia? Não. Então, os problemas que tem aqui são bem mais fáceis que vocês resolvem todo dia lá. Que é tranquilo. Mas é verdade. A vida profissional, se tu está preparado, ela passa a ser uma gratidão de executar tuas tarefas. Mas tu tem que estar preparado para aquilo. É como entrar numa universidade. Tu tem que estar preparado para estudar física, química e cálculo. Então, mas isso é uma base que vem lá no segundo grau. Eu vejo que as universidades hoje, se tu for conversar com o pessoal que entra na URGS hoje, na URGS, que é a universidade símbolo para a gente, eles têm uma matemática preparatória para fazer engenharia. Chega lá sem saber matemática. Como é que chega num curso universitário sem saber matemática? Eles têm um semestre de preparação para fazer cálculo. É uma coisa assim que na minha época eu não precisava. Eu já cheguei na universidade sabendo derivadas, integral, mas é o que temos hoje. Então, vamos ter que focar bastante na área de ensino básico para incentivar essas crianças a gostarem dos fenômenos da natureza que são entendendo física, ele vai entender muito fácil. Isso então tem que vir, assim, eu já ia te perguntar qual seria a solução, né? Parte da solução acho que tu já trouxe, que é investir no ensino básico. E quais seriam outras soluções, assim? Oferecer mais cursos, valorizar ainda mais, né? Ou fazer com que esses jovens entendam a importância da engenharia? E quando tu gosta de física e fenômeno, tu vai olhar para uma cidade, tu vai olhar uma cidade com olhos diferentes. Tu já vai olhar para um viaduto, vai ver como é que foi feito. Tu vai para o sistema de drenagem, já vai olhar com outros olhos. Tu vai olhar esse muro da Alma Mater, tu vai ver com outros olhos. Então, tu começa a enxergar a vida com olhos de engenheiro, na realidade, ou de cientista, de pesquisador. Porque, no fundo, na realidade, um engenheiro passa a ser um cientista. E que a gente tem visto bastante, né? Também cursos de engenharia que, para facilitar a não preparação das pessoas, começaram a fazer cursos em EAD. Uhum. Que, para mim, um laboratório de eletrônica, de solo, fazer em EAD parece umas coisas assim não praticáveis. Então, a partir desse ano, já está sancionado a lei que não vai permitir mais em curso integral EAD. Antes era permitido. Agora vai ter que ter uma percentual do curso presencial. Então, já melhorou um pouquinho. Então, a solução antiga, que até o ano passado vigorava, como não preparo direito, eu faço o curso EAD, que aí facilita a vida das pessoas. Então, aí, o que acontece? Pós-formado, tu tem que fazer curso de mestrado, doutorado, para ser um pouquinho de engenheiro. Tu vai ser engenheiro daqui uns 10 anos depois de formado, desse jeito que estava. Eu acho que agora a tendência, e o que a gente botou na nossa plataforma da Conselheiro Federal, é ir para as entidades de classe, que são a base do sistema, e oferecer curso de aperfeiçoamento profissional para todas as entidades de classe, que no Rio Grande do Sul são 71 entidades. Então, nós já mapeamos todas elas, vamos conversar com todos e ver qual a entidade voltada para agronomia, qual voltada para engenharia civil, qual voltada para engenharia eletricista, para nós dar oferecer cursos de aperfeiçoamentos para os nossos profissionais, porque vai ser muito importante
o desenvolvimento da engenharia com respeito, né? Fazer as coisas bem feitas. Pois é, eu ia trazer agora esse assunto assim mais ligado ao futuro e às novas tecnologias. A IA está aí, né? E obviamente que a IA tem ali um processo de trabalho muito relacionado às exatas, né? As matérias exatas, matemática, física. Como é que a IA está entrando nesse processo aí da engenharia? Ela entra muito forte. É muito forte. Na realidade, a IA substitui o tempo de trabalho que as pessoas tinham para fazer. Eu, quando fazia engenharia, eu me lembro que um dos trabalhos que a gente fez, que eu nunca me esqueci, foi cálculo das linhas de transmissão do estado do Rio Grande do Sul, um curto-circuito em tal ponto, lá quilométrico. Aí tu tinha que calcular tudo. Tu levava uma noite inteira, uma manhã ia lá entregar, na PUC ver se estava certo, ainda tinha que perfurar cartões. Hoje não, né? A IA já ajuda tudo, já facilita, mas tem que saber o que está fazendo. Esses mecanismos que vêm para facilitar a vida do profissional, e por trás dele tem conhecimento de engenharia. Tu não pode sair aplicando tudo sem conhecer, senão tu vai ter problema logo ali na frente, né? Sim, ela tem que virar uma estagiária do profissional, né? Não, ela nunca vai ser a profissional, né? A engenheira ou o engenheiro, né? Isso é o básico, né? Sim, tem que ter alguém ali que saiba como pedir, como trabalhar de forma conjunta, né? E sabendo já ter feito alguma coisa muito parecida no próximo, para não chegar em resultados absurdos, né? E tu, como conselheiro, tem aí, claro, a ideia de promover também cursos nessa área para os profissionais de hoje? Sim, sim. A gente tem ideias bem claras do como proceder. A gente vai ter agora a Semana de Engenharia em outubro, em Vitória. Lá vai ser ministrados vários painéis com esses tipos de curso. E o que mais nos surpreende é assim, tu te prepara para os cursos em março, em outubro já tem coisas melhores. Uhum. A velocidade está muito grande. Então, nós vamos ter que ser rápidos. Como os sistemas são meio lentos, quando consegue contratar, aquilo já está desatualizado. Então, o grande foco agora nosso é ser rápido nas contratações. Porque eu me lembro que coisas do ano passado que a gente bolou para contratar, hoje já tem coisas muito melhores. Então, essa espera burocrática que a gente... que tem um rito, né? Sim. Esse rito vai ter Falando que ser... do Transurb. Né? Do Transurb e do rito do CONFEA também, Sim. porque o CONFEA é uma autarquia, claro. uma autarquia federal fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União. Então, tu só pode fazer o que está escrito na lei. E aí trava tudo. Quando tu vê, trava. a IA já virou 5.0, 10.0. Exatamente. É algo que realmente tranca tudo, né, para vocês, né? Muito. Então, nós vamos ter que ser muito rápidos. Muito rápidos. Que a gente conversando também com o pessoal da parte de campo, né, da Emater ali, estão muito preocupados com a deriva das aplicações de agrotóxicos, contaminando as regiões, as vizinhanças, né, que tem essa mortandade de abelhas e árvores frutíferas que estão junto de lavouras. Então, é uma coisa também que me preocupou e nós vamos ver o que dá para fazer o mais rápido possível, mas esse já é uma tarefa para as zonas mais produtivas, tipo Mato Grosso do Sul, aí não deve ter o mesmo problema que o Rio Grande do Sul tem. Então, essa é uma conversa que a gente vai ter com as secretarias de agricultura desses estados e que eu vou tentar fazer esse assunto vir à tona e proteger um pouco o meio ambiente nosso aqui, que é bastante castigado por isso, né? Bom, parabéns. Eu tenho certeza que tu vai representar muito bem aí todos os engenheiros e a sociedade do Rio Grande do Sul. Depois a gente volta a falar um pouco mais sobre essa questão do CONFEA e a importância dos engenheiros, né? Porque eu acho que a importância dos engenheiros, às vezes as pessoas não se dão conta que se esse teto aqui não for bem feito, né? Se não tiver um engenheiro por trás desse teto aqui, a gente está correndo risco, né? Então, acho que tem muito a ver também com a segurança da população, a segurança das pessoas. Mas tu tocou aí no assunto do Transurb, né, que tem algumas dificuldades. Como é que é trabalhar assim numa autarquia, né, numa empresa pública e que lida com tanta gente e que precisa ser tão dinâmica, né? A ferrovia em si, né, iniciou no Brasil tem um sistema diferente, né? O Brasil foi um país onde a ferrovia veio antes do modal rodoviário. Então,
De vez em quando o pessoal diz, a ferrovia antiga é uma coisa já do passado. Não, a maioria dos países ela veio depois da rodovia para solucionar os problemas de carga, de transporte de passageiros da rodovia, principalmente de acidentes, esse tipo de coisa. Mas eu, quando entrei na Transurb, eu tinha uma ideia de ferrovia de carga, nunca tinha trabalhado em passageiro. Na minha região tinha muita rodovia de carga, né? Interferência no Uruguai e Brasil, ele tinha transbordos de carga. Então, tinha 2 bitolas de trem e os trens carregavam cargas de cimento para o Uruguai, ou cimento para o Brasil. Era bastante movimentado. Quando eu vim trabalhar na Transurb, uma coisa que me chamou bastante atenção foi a responsabilidade com o passageiro. O que tem de sistema de segurança, porque para não deixar dar um acidente ferroviário é impressionante. A Transurb é das poucas operadoras da América do Sul, se não for a única, sem nenhum acidente, até hoje. Então, o sistema de sinalização nosso é muito forte. E quando nós tivemos qualquer falha, tem processos operacionais bastante rígidos para serem obedecidos. E o que cativa a gente, né? Depois tu entra na empresa, tu passa a ser um ferroviário, assim, tu começa a respirar a ferrovia. Aí tu começa a ver a história ferroviária, e cada vez que tu vê a história, tu começa a gostar mais. Então, a Transurb te dá essa oportunidade de ser um engenheiro ferroviário de verdade. Isso é muito gratificante. Então, e como toda a região metropolitana, a ferrovia traz ganhos indiretos muito grandes, que fácil de mensurar, mas difícil de tu botar na tua conta contábil, porque não se aceita isso ainda. Então, mas nós chamamos de deseconomias. E a gente devia ter mais investimentos, né, em ferrovias ou metrovias, né, aqui no Brasil, né? Infelizmente não temos. Mas a questão que tu falou da segurança, né? Eu, claro, me lembro, eu era muito pequeno. Quantos anos tem já o Transurb que começou? O operar vai fazer 41 anos em março. Pois é, então eu tenho 47, né? Eu me lembro, eu era muito pequeno e foi assim, algo muito, muito bacana e ficou muito marcado, né? O início da operação do Transurb. E eu realmente não me lembro assim, de ter acontecido algum acidente ou alguma vítima, né? Fatal, enfim. Mas isso demonstra o quanto realmente tem sistemas de segurança. Porque existem falhas humanas, né? Existem processos de falha humana em qualquer área. Qual que tu pode te lembrar, assim, conta para nós aí alguma falha humana que tenha sido curiosa, assim, durante todos esses anos teus aí no Transurb? Falhas humanas, assim, na área de segurança é quando o pessoal não obedece ao sistema de sinalização, né? Nós tivemos um acidente ultimamente aqui no terminal Mercado, que é um terminal onde termina o sistema. Ele quando o trem chega ali numa velocidade de 10 km por hora, ele é penalizado várias vezes até ser obrigado a parar. Mas se tu passar pelo último lá e continuar tracionando, tu vai bater no final, né? Isso aconteceu uns 2 anos atrás, quando o operadora do trem, é aquela velha história, né? E vinha olhando um celular. E não se deu conta que estava um terminal tão concentrado, e não se deu conta que estava um terminal. Então, isso aconteceu, isso realmente acontece. E celular... E ela foi indo. Foi indo. O trem freava, automático, dava uma escorregadinha para frente, ela acelerava de novo. Freava, acelerava. Então... Ela não se tocou que já tinha acabado a linha. Ela foi aqui depois do mercado. Sim, ela achou que tinha outra estação na frente. Ela estava muito concentrada. Então, o celular hoje em dia é um problema de acidente de trânsito. Sim, muito. Sim. Então, e não é só no trânsito, então, né? Nós também. Agora, ainda bem que o Transurb tem sempre essa função de análise. E tem um outro sistema também que vocês controlam todos os trens, apesar do operador, né? Sim. O nosso sistema é baseado em libera a velocidade do trem na via pela geometria da via, tá? E tem um outro sistema que chama-se parada automática de trem, que qualquer problema à frente que fechar um sinal vai bloquear todo o trem, não vai se mexer mais. Mesmo que o operador tenha lá desmaiado, enfim, sumido. Aí isso a gente chama de homem morto. Se o cara não ficar com a mão em cima vários tempos, ele tem um tempinho que tem que botar uma mão em cima ou um pedal,
está vivo, ele vai frear o trem. O trem em si também tem outro sistema de segurança. Ah, legal. Isso já aconteceu? Não. É. Não. Isso não. De o Não, cara... não, no passar mal, não me lembro de ter visto. Mas várias coisas. Por exemplo, assim, a gente comentou um dia sobre bafômetro. O trem Zurb já tinha bafômetro antes de existir o bafômetro. Sim. Que o pessoal chegava na estação Mercado, ali os bares ficavam abertos até tarde, até no Zurb sempre abriu cedíssimo, 5 horas da manhã. E o pessoal que vem alcoolizado, ele é perigoso cair na frente do trem na plataforma, então ele era parado, né? Ele era parado na linha de bloqueio. Aí o pessoal pegava, como sabia que no mundo existia bafômetro, mas aqui no Brasil não tinha. Aí o pessoal disparava o relógio, o cronômetro, mandava o cara soprar. Se desse mais de 10 naquele cronômetro, o cara ia embora. Aí nós soprava no relógio, geralmente dava mais de 15, o cara, pô, hoje passei mal, vamos embora. Mais ou menos isso. O cara era bastante criativo, para evitar esse tipo de acidente que é muito grave, né? Sim. Esse tipo de alcoolismo. Sim, que daí também não são acidentes que não tem muito também o que o trem fazer, né? E não é só no trem. Se tu cair na escada rolante, é acidente grave. Se machuca muito. É. Então ela fica batendo em ti, então é complicado. Então tem que ter muito cuidado nessas coisas. Sim, que daí é um descuido muito mais das pessoas do que da operação, né? Sem a operação vai ter ali todas as seguranças, né? Mas eu eu vou te provocar. Teve uma história que tu me contou, que eu quero que tu conte de novo, que foi de um operador aí que estava com muita vontade de fazer xixi, é isso? É. Eu sei que tu fica meio assim para contar, mas agora me conta. Não, nós tivemos esse caso, isso aí nos anos 90, 80, 90, por aí, 89. E nosso trem só ia até Sapucaia. E lá no Sapucaia, o trem ia para o terminal, fazia a manobra para voltar para prestar o serviço. Aí o operador, quando abre o sistema de sinalização, o trem levanta todos os sistemas e diz, agora eu posso tracionar. Aí o trem tracionou e o operador foi na porta lá fazer xixi. Só que tem uma região de máquina de chave, que a gente chama, de dar um salavanco, assim, o cara caiu. Aí o trem foi embora sozinho. Foi embora sozinho, aí o pessoal do centro de controle foi avisado. Aí teve várias. Esse foi tragicômico, né? Sim. Porque o trem foi andando sozinho, o pessoal das estações dizendo que o trem está andando sozinho, que o piloto se agachou, esse tipo de coisa. Aí os caras se deram conta que realmente ele estava andando sozinho. Aí numa estação, o pessoal fechou os sinais de campo lá, do centro de controle, controla isso, aí o trem parou. Aí foram lá ver, o cara estava lá na estação Sapucaia, todo machucado, tentando correr atrás do trem, caiu na brita, se machucou todo. Aí foi o que aconteceu de verdade. Então, faz parte isso aí, depois não aconteceu mais, né? O pessoal parou de usar, o pessoal usava um bornal, assim, para carregar as ferramentas, e aquele ficou enganchado no acelerador. Ah, entendi. Aí pararam, deram umas malinhas de metal. E são aqueles erros humanos também, né, que podem acontecer, mas o que mostra também todo o preparo que desde aquela época já tinha, né, na operação e no controle dos trens. Sim. Em relação a outros transportes, assim, qual é... O trem é um dos mais seguros? Sem dúvida, é o mais seguro. E o trem tem o dom de facilitar que os outros andem. Tu anda de carro naquela região porque tem um trem. Uhum. Isso a gente chama de deseconomias. O que quer dizer? Eu evito acidentes por INSS, gastos pesados por INSS. Não é pouco gasto. Mortes é um gasto para o Estado. Poluição, doenças pulmonares, muita. Devido ao trem ser um trem elétrico, transportar quase 100 mil pessoas por dia. Nenhum suporte, a BR-116 não tem mais esse suporte para isso. Aí se tu vai ver, calcular os gases emitidos, toneladas de gases emitidos, o trem Zurb traz um retorno social, que eu disse que não entra na contabilização financeira, mas em torno de 200 milhões ano. Com esse pouco movimento, que a gente acha que é pouco, mas é bastante, 100 mil pessoas por dia, é um trabalho social muito grande. E traz com segurança e com horário a ser cumprido, né? A ferrovia tem a grande característica de ser
a pontualidade ser quase religião lá dentro. Né? Então, tu tem relógio em tudo que é estação, dentro do trem. Tu abriu o teu rádio do trem para comunicar a tal horário ali. Então, o grande missão é já entregar as pessoas no horário certo, onde, no destino e com segurança. Esse é o grande legado da ferrovia. E para esses sistemas funcionarem, a gente bate bastante que tem um órgão gestor metropolitano de transporte urbano para cidades de mais de 1 milhão, para regiões metropolitanas com mais de 1 milhão de habitantes. Isso é importantíssimo. Por quê? A gestão não fica a cargo do prefeito, do tipo aqui na nossa região, Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Gravataí, Cachoeirinha, Viamão. Não, tem que ficar num órgão que pense no todo. Pense realmente como um sistema de transporte coletivo. Senão tu fica solucionando o teu dia a dia, mas o transporte de Viamão vem até o centro de Porto Alegre, atrapalha o outro transporte. Então, não tem uma gestão integrada. Isso é uma coisa que quase todas as grandes metrópoles têm. Tipo, Barcelona tem, e lá funciona, queira sim, queira não, os prefeitos da cidade. Entendeu? E tem um órgão muito maior que o prefeito. Pois é, eu estive agora cobrindo lá a missão do governador em Nova York, eu não tinha ido ainda para Nova York, fiquei impressionado assim, com a quantidade de trens e de metrô e como eles se juntam, né? Por exemplo, eu te pergunto, né, Cico, com o aumento da região metropolitana, por exemplo, Gravataí, Viamão, né, Guaíba, que seja, né? Guaíba não é tão grande, mas ali Gravataí, Cachoeirinha, Alvorada, Viamão, não poderia ter uma outra linha transversal ali que viesse também para Porto Alegre, na zona leste de Porto Alegre? Sim, projetos para esse tipo de soluções tem. Zuba já fez vários projetos. Teve um projeto que teve cálculo até do solo, estações, número de trens, como integrar com um sistema existente. Então, é só reativar. Esses estudos existem. Estudos para a Zona Sul, com VLT, com veículo leve sobre trilho, pela Ipiranga, com veículo leve sobre trilho. Tem tudo. Todos esses estudos existem. Mas eu digo, o sistema igual o que existe hoje, nessas regiões seria até mais simples de fazer, né? Porque não são regiões assim muito... Existe espaço, digamos assim, né? Para tu construir, né, as estações. Sim. Existem. Ligar as cidades. Né? E Porto Alegre teria que só no centro ser subterrâneo. Uma coisa desse tipo. O Nassis Brasil, que já também está muito densificado, mas o projeto do trem praticamente ele só é enterrado subterrâneo nas cidades onde a população está mais densificada e não tem espaço para botar um trem aéreo ou a nível de solo. Por quê, né? O pessoal acha que modernismo é enterrar trem. Não. Modernismo é fazer trem adequado àquele espaço físico. Porque toda vez que tu enterra um trem, faz subterrâneo, teus problemas de segurança dobram. Tu não pode ter fumaças, tu não pode ter acidentes embaixo, que tudo para escoar as pessoas é muito mais difícil, para sair todo mundo do sistema é mais difícil. Então tu tem que ter cuidado nisso. Eu vejo que vários projetos de vamos enterrar o metrô porque separou a cidade. Tu vai criar vários problemas que tu não tinha. É mais fácil levantar. Sim. Tá? Então, se tem espaço e caixa para levantar, levanta, então a cidade passa por baixo. Sim. Eu vejo isso. Dubai é assim, né? Qualquer cidade que pensa um pouquinho não quer ter problema no subterrâneo. Vou te dar um exemplo de Seul. Um trem ficou preso uma roda e saiu um gás tóxico, fumaça para toda a subestação, toda a estação subterrânea, o pessoal não achava a saída. Não achando a saída, o que aconteceu? Morreu muita gente. Então, são coisas que se fosse ao público, aberto, não teria nenhum problema. Não ia dar nada. Entendi. Então, tem que ter esses cuidados que são primordiais. Então, fazer trem subterrâneo só por fazer subterrâneo, porque é mais bonito, não é assim que funciona. E por que esses projetos não saem hoje do papel? Eu acho porque nós somos muito dependentes de decisões técnicas de pessoas que não são técnicas. Acho que as decisões
São mais políticos mais do que técnicos. Muito mais políticos. Então, essa aí é nossas bandeiras para o Confea era uma dessas. A prevalecer nas decisões técnicas sobre as políticas nessas horas. Mostrar que o bem que é sendo feito para a sociedade não tem nada a ver com eleição. Entendeu? É como eu vejo hoje muita gente falar sobre cidades inteligentes. O que é uma cidade inteligente? Eu tive uma palestra, acho que uns 10 anos atrás, de um especialista em cidade inteligente, nos ministérios. Eu era diretor técnico da NP Trilhos. A primeira pergunta que ele fez para todos os prefeitos que estavam naquela... se eles tratavam 100% do esgoto da sua cidade. Só a partir daí, tua cidade vai ser uma cidade inteligente. Tu não investe em outra coisa para melhorar transporte, se não investir na saúde direto. Isso é o retorno imediato para a saúde. Não da tua cidade, mas da toda a vizinhança. Então, eu não esqueci aquilo. Cidade inteligente é aquela que trata seu esgoto na sua totalidade. Então, a partir daí, a gente começa a botar engenharia outra engenharia em outras áreas do transporte. Tu vê no Fantástico, cara, mostrando que na China se troca o sentido de tráfego na hora de pico, mas isso já se faz no Rio de Janeiro. Então, mas quem é que cuida do seu esgoto? Sim. Que trata o seu meio ambiente? Sim. Poucos tratam. É verdade, né? Que não tem esgoto é uma cidade burra, né? Uma cidade burra. Muito. Não tem, né? É. Agora, Cico, a gente está quase encerrando aqui e quero agradecer a tua presença, agradecer também a Ana Fonseca, que está sempre contigo, está aqui com a gente, né? Essa jornalista que passou contigo também na campanha aí, foi muito parceira. E quero saber mais agora sobre tua família, né? Tu já tem filhos grandes, já estão encaminhados, como se diz? Sim, sim. Família é uma coisa mais emocionante do que... É como, uma vez perguntaram para um argentino, que não, me lembro de recebendo o prêmio Nobel, o que era pátria. Ele disse, pátria não se define, se sente. E família não se define, se sente. Né? Para mim é a mesma coisa. Então, filho, são especiais. Eu sou muito apegado, desde a minha avó. Eu tive uma avó maravilhosa. Aquela avó que vai na tua casa todo dia de manhã, fazer o café para tu ir para o colégio. Então, uma coisa assim que a gente... Não tem como uma cidade grande fazer isso, mas eu moro numa cidade pequenininha, era 2 quadras, minha avó ia todo dia lá. Então, a gente aprendeu muito a ter o respeito com a família, a integração, né? E, na realidade, vibrar. Família, para mim, é vibrar com as conquistas dos teus filhos, dos teus familiares, mesmo com os amigos, né? E também sentir as dores deles para tentar ajudar nas suas dificuldades. Para mim, isso define família. E hoje tu é casado com uma colega, é isso? Sim, sim. Hoje sou companheiro de uma colega, faz uns 20 e poucos anos. Então, meus casamentos são meio longos. Tenho 2 casamentos de 23, outro de 22. Então, bom, mas tem 2, né? Então não são tantos, né? E meus filhos que são a base para mim, né? Hoje eu cuido bastante dos meus filhos. Então, minha filha é uma pedagoga e o outro é arquiteto. Eu vejo a dificuldade dos arquitetos hoje, que quando eles aprendem um tipo de soluções para trabalho, já vem o IA e já tem mais outras coisas diferentes. É a mesma coisa, né, do engenheiro. Bom, o teu filho, então, foi para um caminho, digamos, até um pouco parecido com o teu, né? Também trabalha muito com matemática, mas um pouco mais de criatividade, não que engenheiro também não tem que usar criatividade. Tem uma passagem com a minha filha muito interessante. Eu tinha que fazer uma palestra para a agência japonesa de cooperação, a JICA ali, né? Sobre história da ferrovia no Brasil. Aí tinha que fazer um PowerPoint, era uma sexta-feira, eu tinha que apresentar na segunda, eu tinha que viajar. Juliana, tá aqui tudo aqui, faz para mim. Ela fez, né? Segunda-feira foi me entregar, papai, tinha te mostrado isso uns 6, 7 anos atrás, porque não, aí eu ia ser engenheiro ferroviário. É que fascina. A história ferroviária é fascinante. Mauá, e iniciou com os gaúchos, né? A primeira linha ferroviária foi Mauá, Barão de Mauá, que era de Arroio Grande, ali, quando o Jaguarão tinha um distrito de Arroio Grande, ele era dali. Então era um cara bastante visionário, foi a primeira linha férrea que teve para transportar carga, né? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Depois as grandes ferrovias que vieram depois para transportar café em São Paulo.
Então, deixou de transportar em mula, se transportar em trem. Por isso que eles Mas vieram. a primeira ferrovia foi no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Tá. Depois foi Santos, Jundiaí para transportar café. Porque depois tiveram as primeiras ferrovias aqui do Rio Grande do Sul, eram para transportar carne, né? Para mandar para a Europa, sim, né? Baseada em transporte de carga. Não de carne, eu digo. Sim, mas era um tipo de sim, carga. sim, Era tudo. sim, claro. Aí foi. Sim. Mas passageiro o Brasil não teve muito, assim, né? Teve ali na região da Serra, alguma coisa, né? Não, teve bastante. A Transurb, quando a Transurb foi inaugurada, ainda o trem chegava aqui no aeroporto. Tu vai na estação aeroporto, tu vai ver que tem 2 estações, uma para a Transurb e uma na linha férrea. Ele saía dali a Santa Maria, Uruguaiana, de trem dali. Aqui. É uma pena, né? É uma pena, mas é uma coisa que está voltando muito rapidamente nos estados que tem engenheiro governando, por incrível que pareça. Quando tu tem engenheiro, a infraestrutura é priorizada. O Tarcísio é engenheiro? Então, eu até quando a gente estava falando aqui das obras, né? E tu falou assim que tem que ser uma coisa mais técnica, que não pense em eleição. Ele traz uma frase muito boa, né? Que ele diz, né? Ele diz, eu não penso daqui 2 ou 3 anos na minha eleição, né? Eu estou pensando na cidade daqui 20 anos, né? E ele lançou agora obras, né, ligadas à área da ferrovia, né? Tem uma obra grande lá acontecendo em São Paulo. Ele está incentivando o trem intercidades, que é o transporte de passageiros nas grandes cidades de São Paulo para São Paulo. Está integrando tudo. Como mais ou menos é o Transurb, né? Exatamente. E São Paulo já teve a FEPASA, a antiga FEPASA tinha transporte de carga todo eletrificado. Que o Brasil nem sonhava, e o mundo não sonhava. O Brasil foi um dos pioneiros mundiais no transporte de ferroviário. Bom, a gente teve notícia, né, Cico, agora há pouco tempo, assim, de algo que alguns dizem que é mirabolante, alguns dizem que é um sonho muito grande, né? E eu particularmente, Thiago, eu gosto de acreditar em sonhos, né? Eu acho que tudo começa com um sonho, né? Que é esse trem rápido, né? Entre Porto Alegre, Gramado e Canela, parando aí em várias cidades. O que tu acha sobre isso? Assim, é possível isso acontecer? Sempre é possível, né? Mas a gente tem que respeitar os projetos de engenharia. O Rio Grande do Sul, nós gaúchos, tem a mania de pegar um projeto e economizar no projeto. O projeto é muito caro, vamos tirar tal coisa, tirar viadutos, tirar túnel para fazer mais barato. Eu vi essa conversa já. É muito caro. Não, caro é o transporte que tu põe agora e termina daqui a 10 anos. Um transporte desse dura mais de séculos. Então, eu acho que tem toda a viabilidade econômica, por ser uma região de serra, né? Ela vai atender vários parâmetros. Tipo assim, um trem hoje moderno, ele gera a tua própria energia. Então, na hora que ele estiver descendo a serra, não vai gastar nada. Ele vai só gerar energia para o próximo trem que vem ou que está subindo. Sensacional. Então, é importante. Então, mas tem que fazer esse estudo. Não esquecer do estudo de viabilidade econômica na parte de energética, que é o que vai pegar daqui para frente. Do Brasil todo, do como está se desenvolvendo para não ter poluição, para os veículos serem elétricos, tem que ser pensado muito nisso. Não economizar no projeto, é um projeto bem feito e executá-lo. Porque vai ter um retorno muito grande na parte social e muito, muito na parte de energia e de acidentes, que a gente tem visto, eu acho que todo dia, acidentes nas subidas para Caxias, Serra ali. Todo dia morre gente. Então, o respeito à vida passa muito pela ferrovia. Sem dúvida, né? E a gente viu agora aí também, há pouco tempo, acidentes na BR-116, né? E pensando assim na função do Transurb, imagina quantos acidentes não seriam, né? Não aconteceriam se não existisse o Transurb, né? Então, é realmente algo que a gente precisa pensar. Eu espero poder ver esse trem, né? Concluído lá até a Serra. A gente sabe que no Brasil, infelizmente, as coisas são muito travadas, né? Entra daí desapropriações, justiça, os caranguejos, né? Tem de tudo por onde se anda, né? Então, a gente realmente espera que as coisas aconteçam. Mas existe realmente, assim, da parte dos engenheiros, do CONFEA, do CREA, uma vontade de incentivar esses projetos, por mais delicados e por mais complicados que eles sejam? Certamente existe, né? Sempre vai ter os projetos de engenharia, a gente sempre vai incentivar. E o projeto que está hoje
mais forte para nível Brasil é a integração do Pacífico com o Atlântico. E esse o Confea já começou a se envolver. Tá? Dentro da Bahia, Ilhéus, acho que é até o Chile lá. Então, esse vai ser um canal que vai tirar a dependência do canal de Panamá, né? Vai facilitar muito o transporte de carga para a Europa e para a Ásia. Mas então, só carga. Onde tem carga, tem uma legislação brasileira que obriga, se alguém quiser botar um trem de passageiro, tem que respeitar e deixar alguém botar essa linha de passageiros. Eu acho que tem toda a viabilidade de botar passageiros, não tem nenhum problema. Sim. Aliás, a única questão são as estações, daí, né? Tem que ter mais estações e mais investimentos. Não, e que para transportar passageiros exige um pouco mais de segurança na via férrea. Tipo desgaste de trilho, um monte de coisa que tem que ser obedecida, né? Aí transportar pessoas é uma coisa mais sofisticada, mais tranquila, mais... Tu não pode ter acidente de jeito nenhum, então é uma coisa... Mas eu acho que vai ser tudo, vai ajudar todo mundo, tanto carga como transporte de passageiros, porque tu chegar hoje e passar os Andes ali já é uma dificuldade. Sim. Olha, eu fico muito feliz com o nosso papo aqui, acho que foi um papo muito legal, que trouxe aí inúmeras informações importantes para as pessoas, né, Cico? Quero que a gente encerre agora, eu acho que falando um pouco mais assim, acho que todo engenheiro ele é importante, mas às vezes as pessoas não se dão conta disso, né? Da importância do engenheiro e da responsabilidade que o engenheiro tem, né? Do quanto isso é fundamental. E eu queria que tu deixasse aí para nós um recado, tanto para o profissional, que tem que exercer de forma correta essa responsabilidade, né? Como para a população, né? Que às vezes não valoriza esse profissional, ou até os empregadores que não valorizam esse profissional, né? Para os engenheiros, a grande mensagem que a gente tem que dar é que eles cobram muito da fiscalização dos conselhos. Mas tem que se lembrar que cada engenheiro é um fiscal. Então, na tua prefeitura, na tua obra, no teu meio, fiscalize junto com a gente. Não deixe o leigo fazer as coisas para depois nós ter lá resolver os problemas, né? É basicamente isso que eu acho que o profissional tem que fazer, ajudar a fiscalizar. Tá? E ver que o conselho não só fiscaliza, ele valoriza todo o profissional. Que as fiscalizações nossas do conselho aqui da Porto Alegre, na qual sou o inspetor-chefe aqui, o ano passado a gente gerou mais de 1.000 empregos para engenheiros em obras ilegais. Então isso é importantíssimo. Tá? E a mensagem que pode dizer para o resto da sociedade é o seguinte: se não quer ter nenhum risco de acidente, se quiser fazer as coisas bem feitas, contrate um engenheiro para fazer seu estudo e cuide muito na execução, porque geralmente o pessoal contrata projeto e executa um leigo. Contrate alguém para fiscalizar a execução. Não adianta um projeto bem feito se não for bem executado. Então, contrate a obra com um projeto bem feito é muito mais barata do que uma obra que não tem esse controle. Então, tem um retorno financeiro e um retorno de segurança para toda a sociedade. Bom, tá aí, né? Tá dado o recado, né, Cico? Para os dois, né? Eu acho que, enfim, essa nossa conversa abre a mente aí de várias pessoas, não só, né, de quem gosta de engenharia ou quem tem daqui a pouco algum negócio relacionado à engenharia, e também para quem não tem e tem curiosidade em relação a isso. Eu sempre gostei de matemática, viu? Eu sempre gostei de física. Mas cheguei a fazer 1 ano de arquitetura, mas acabei indo para o outro caminho, mas gosto muito disso e aprecio muito isso, e realmente é muito legal e muito importante, né? Te agradeço. Tá bem. A tua área tem muita engenharia, tem acústica, tem som, tem imagem, tem ótica. Ótica é uma cadeira espetacular. Quem estuda ótica na física, ela fica apaixonada. É muito interessante. Que então legal, tem tudo aqui. Tudo, aqui né? tem tudo engenharia. Tudo tem engenharia, né? Que legal, Cico. Valeu. Valeu. Obrigado, viu, pela tua presença aqui. É um grande amigo e te admiro muito assim na paixão pelo que tu faz, né? A paixão, como tu fala, da engenharia, do teu trabalho, né? Das ferrovias, do Transurb. Isso é muito legal e serve de exemplo para todos nós aqui. Muito obrigado pela atenção e pelo espaço cedido aqui para a engenharia, que precisa muito nesse Brasil. Bom, já está aqui, né, gente? Eu fui tanto além, né, no papo aqui com o Cico, que eu até
esqueci de falar do nosso patrocinador, que é a La Máfia, né? A La Máfia que leva você e seu pai, né, para a Copa do Mundo de 2026. Essa promoção vai até o dia 30, né? Então você fique atento aí nessa promoção da La Máfia, vá até uma das barbearias da La Máfia e saiba mais sobre essa promoção. Valeu, La Máfia, obrigado. Obrigado, Cico. Obrigado a todos vocês que assistiram até agora. Deixa lá, né, o like, deixa lá a curtida no vídeo, vai no sininho também, clica lá no sininho e receba sempre as notificações do nosso Atual Talks e do nosso canal. Obrigado, gente. Até a próxima.